Olá, seja muito bem-vinda ao estudo 13 da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante este período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos a vida de algumas mulheres, como Eva, Sara, Agar, Raquel, entre outras. Agora, no episódio 13 da nossa série Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Noemi, uma mulher que viveu momentos de grande sofrimento, mas também de profunda restauração. Noemi é uma figura-chave no livro de Ruth, um relato que destaca a fidelidade, o amor e a relação entre sogra e nora. A história de Noemi oferece lições profundas sobre como enfrentar as adversidades, a importância da lealdade familiar e como o amor incondicional pode transformar vidas. Então, prepare seu coração e pegue a sua Bíblia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. E venha comigo descobrir as lições eternas que a história de Noemi nos traz. Noemi aparece na Bíblia no livro de Ruth, e sua vida é marcada por perdas significativas. Ela foi esposa de Elimeleque e juntos viveram em Belém, em Judá. Durante um período de fome, a família de Noemi se mudou para Moabe, onde seus dois filhos, Malom e Quilion, se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Infelizmente, Noemi passou por uma série de tragédias. Primeiro a morte de seu esposo e depois a morte de seus filhos. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ela ficou com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Ruth e o da outra Orfa. E habitaram ali cerca de 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim Noemi desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Ruth 1:3-5. A dor que Noemi experimentou foi profunda. Ela perdeu sua identidade como esposa e mãe, e ao mesmo tempo enfrentou a solidão em um país estrangeiro. No entanto, ela fez algo muito importante. Decidiu voltar para sua terra natal, Belém, onde ouvira que Deus havia abençoado o povo com a colheita. Ser uma viúva sem filhos na época de Noemi era uma condição extremamente difícil e dolorosa. No contexto da antiga sociedade israelita, as mulheres estavam profundamente dependentes de seus maridos e filhos para garantir sua sobrevivência, proteção e status social. A perda do marido significava não apenas a dor da separação, mas também a perda de um provedor e protetor. Naquela época, a estrutura social era patriarcal. O homem, especialmente o marido, era o responsável por sustentar a família e proteger todos os membros da casa. Quando o marido falecia, o papel de chefe da família geralmente recaía sobre os filhos, se houvesse. Isso garantia que a viúva tivesse alguém para cuidar dela e manter a continuidade da propriedade e da linhagem familiar. No caso de Noemi, a morte do marido e dos filhos a colocou em uma situação de vulnerabilidade extrema. Sem filhos, ela não tinha mais quem a sustentasse ou defendesse. Na sociedade daquela época, a viúva sem filhos era vista como desprotegida e sem recursos. Não havia um sistema formal de seguridade social ou apoio governamental, e por isso, a viúva sem filhos tinha poucas opções de sobrevivência. A viúva era dependente da boa vontade de parentes, irmãos do marido ou outros membros da tribo para sobreviver. No entanto, Noemi estava em Moabe, longe de sua terra natal e sem mais vínculos familiares fortes. Ela se viu totalmente desamparada, o que a tornava ainda mais vulnerável. Na cultura judaica, a herança era transmitida de pai para filho. Sem filhos homens, Noemi não tinha direito a herdar a propriedade do marido. Em outras palavras, ela ficava sem bens e sem a possibilidade de manter sua casa ou status social. A única esperança para uma viúva sem filhos era ser amparada por parentes próximos, o que nem sempre acontecia, principalmente em terras estrangeiras como Moabe. Se um homem morrer e deixar esposa sem filhos, o irmão deste tomará a mulher e a desposará, e ela gerará filhos para o irmão do falecido.
Deuteronômio 25:5. Esse costume, conhecido como levirato, visava garantir que a família do falecido tivesse continuidade, especialmente a propriedade e a linha de descendência. Porém, no caso de Noemi, ela não tinha filhos para realizar esse processo, o que a deixava sem qualquer opção legal ou social para garantir sua sobrevivência. Sem filhos para prover, Noemi e outras viúvas na mesma condição eram forçadas a depender da generosidade de outros, como parentes distantes ou, em algumas situações, a pedir esmolas. Não é à toa que o próprio Deus ordena que os órfãos e as viúvas sejam protegidos e amparados, pois essas pessoas estavam entre os mais vulneráveis na sociedade. Quando se fizerem a colheita dos vossos campos, não recolherás a rebentação da tua seara, nem as espigas caídas da tua colheita. Deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 23:22. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Deuteronômio 24:19. Quando Noemi decide voltar para Belém, ela tenta convencer suas 2 noras a permanecerem em Moabe e se casarem novamente, mas Ruth se recusa a deixá-la. E Ruth disse: Não insistas comigo que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Essa resposta de Ruth reflete uma lealdade profunda não apenas a Noemi, mas também a Deus. Ruth opta por seguir Noemi, não por obrigação, mas por amor. Sua atitude demonstra o quanto a relação entre sogra e nora pode ser transformadora quando fundamentada na confiança, na dedicação e no cuidado mútuo. A relação entre sogra e nora pode ser desafiadora, mas pode ser profundamente enriquecedora quando entendemos e praticamos alguns princípios. Ruth demonstrou uma lealdade inabalável a Noemi, e Noemi, por sua vez, cuidou de Ruth ao orientá-la para obter o resgate. A lealdade é um pilar fundamental de qualquer relação, especialmente entre sogra e nora. Como sogra, devemos apoiar e respeitar as escolhas de nossas noras. Como nora, devemos ser gratas e leais às nossas sogras, reconhecendo a sabedoria e o amor que elas têm a oferecer. Noemi, apesar de sua dor, demonstrou uma compreensão profunda de suas noras. Ela sabia que suas vidas não precisavam ser definidas pela tragédia que elas enfrentaram. Para ser uma boa sogra, é essencial respeitar as emoções e decisões da nora. Para ser uma boa nora, é importante compreender as experiências e dores de sua sogra e tratar ela com respeito, como Ruth fez. Quando Noemi chegou a Belém, ela pediu que a chamassem de Mara, que significa amarga, devido à dor que sentia. E mesmo em meio a essa dor, Ruth permaneceu ao seu lado, disposta a ajudar e caminhar com ela em meio às dificuldades. Em tempos de perda, como as sogras podem ser uma fonte de sabedoria e orientação? E como as noras podem ser apoio nas dificuldades, buscando em Deus esse amor genuíno pela vida de sua sogra ou de sua nora, em vez de reclamar e murmurar ou até mesmo criticar as atitudes uma da outra. Depois de chegar a Belém e descobrir que Boaz era parente de seu falecido marido, Noemi, com sabedoria e discernimento, orientou Ruth sobre como agir para conquistar a atenção de Boaz. Ela sabia que a lei do levirato, que visava proteger as viúvas e garantir a continuidade da linhagem, poderia ser a chave para restaurar a situação de ambas. Então, Noemi instruiu Ruth a ir até Boaz durante a colheita da cevada, quando ele estava descansando à noite. E quando ele se deitar, observa o lugar em que ele se deitar. E chegando-te, descobrirás os seus pés e te deitarás, e ele te fará saber o que hás de fazer. Ruth 3:4. Esse conselho não era apenas uma estratégia prática, mas também estava enraizado nas tradições judaicas e na forma como Deus havia estabelecido a proteção das viúvas. Noemi sabia que Boaz, sendo um parente próximo, poderia ser o responsável por resgatar a herança e a dignidade da família de Elimeleque, se ele aceitasse cumprir esse papel. Ruth, confiando completamente em Noemi e em sua orientação, seguiu as instruções à risca.
Ela se aproximou de Boaz enquanto ele estava deitado, descobriu seus pés e esperou pela sua reação. Quando Boaz acordou, surpreso com a presença de Ruth, ela lhe pediu que fosse seu resgatador, ou seja, que assumisse a responsabilidade de resgatar a linhagem de seu falecido marido e dar-lhe um futuro seguro. E disse-lhe: Eu sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois és o resgatador. Ruth 3:9. Esse ato não foi apenas uma formalidade cultural, mas um gesto de confiança na bondade e na justiça de Boaz, que já havia mostrado ser um homem de caráter, disposto a cuidar das viúvas e necessitados. Embora Noemi estivesse sofrendo profundamente por suas perdas, ela foi usada por Deus para guiar Ruth na direção certa, cumprindo o plano divino para sua família e, mais amplamente, para a linhagem do Messias. Noemi não apenas aconselhou Ruth a conquistar o coração de Boaz, mas também a preparou para ser uma parte crucial do cumprimento da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Deus usou Noemi para restaurar sua família e trazer esperança à sua vida. Ao ajudar Ruth a se casar com Boaz, Noemi não apenas assegurou a continuidade da herança de Elimeleque, mas também fez parte de um plano muito maior, que resultaria na linhagem de Davi e, eventualmente, no nascimento de Jesus Cristo. Boaz tomou a Ruth e ela foi sua mulher. E o Senhor a fez conceber, e ela deu à luz a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Ruth 4:13-17. Dessa forma, Noemi foi usada por Deus para ajudar a restaurar não apenas a vida de Ruth, mas também para cumprir a promessa divina que se estenderia por gerações, levando à vinda do Salvador. A sabedoria e a fé de Noemi, mesmo após suas perdas, foram instrumentos de Deus para transformar uma história de dor em uma história de redenção, para ela e para o povo de Israel. Mesmo em momentos de dor e perda, como Noemi, podemos ser guiadas por Deus para ajudar os outros a encontrarem seu propósito. Às vezes, nosso papel é orientar e apoiar aqueles ao nosso redor, como Noemi fez com Ruth. A história de Noemi e Ruth nos ensina que, por mais que possamos passar por tragédias, Deus tem um plano maior para nossas vidas. Cada passo da história de Noemi, mesmo nas dificuldades, estava alinhado com o plano divino para a restauração e redenção. Ruth confiou em Noemi e seguiu suas orientações com fé. Sua obediência foi crucial para que a restauração acontecesse. Como ela, precisamos confiar nos conselhos sábios e nas orientações de pessoas de fé que Deus coloca em nossas vidas. Ruth confiou em Noemi e seguiu suas orientações com fé. Sua obediência foi crucial para que a restauração acontecesse. Como ela, precisamos confiar nos conselhos sábios e nas orientações de pessoas de fé que Deus coloca em nossas vidas. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Durante 31 dias, estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa vida. E se você já passou por dificuldades e perdas, como Noemi, mas encontrou o conforto em Deus, compartilhe sua experiência nos comentários. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo episódio.